Paulo aqui, continuando, no verso 21, Paulo aqui está chamando a atenção dos judeus que conhecia a lei, que ensinava a lei para os outros e não fazia. Esse era o problema. Ele diz no verso 1, tu, pois, que ensinas o outro, não te ensina a ti mesmo? Olha só, era fácil ensinar a lei, o difícil é praticar a lei, não é? Tu que pregas que não deve furtar, furtas. Tu que pregas que não deve adulterar, adultera. Olha só que coisa, Jesus mesmo disse àquele povo, geração má e adúltera. Ensinava que não se devia adulterar e adulterava. Praticava adultério, abomina os ídolos, comete sacrilégio. É fácil falar, difícil é fazer, não é? Paulo então está repreendendo os judeus pela sua falta de temor a Deus, pela sua falta de compromisso em fazer a lei, porque era fácil falar da lei e o difícil era fazer a lei. O próprio Paulo vai provar dessa dificuldade em Romanos 7, não é? Dizendo que a lei é santa, pura, mas que ele se encontrava em si um homem miserável, pecador. Chega a dizer, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo, né? Mas aí ele diz, graças a Deus, por Jesus Cristo, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo, você ensina, se considera mestre de crianças, tens a forma de ciência, de verdade, ensinas o outro e não te ensinas a ti mesmo, pregas que não deve furtar, porque a lei dizia não furtarás, e furtava, não é? Pregas que não deve adulterar e adultera, e tu que abomina os ídolos e comete sacrilégio, tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Não é? Nós temos a lei, conhecemos a lei de Deus, mas desonrava a Deus toda vez que transgredia a lei de Deus. Note que Paulo vai mostrar que ninguém tem desculpa diante de Deus. Não interessa, os gentios praticavam toda a imoralidade, todas as coisas torpes, mas os judeus que pregavam uma coisa e fazia outra também não eram diferentes dos gentios. Por isso que Paulo vai mostrar essa universalidade do pecado, porque é fácil falar da lei, mas acaba transgredindo a lei. Não é? E mesmo que a pessoa violasse apenas um, era culpado de toda a lei. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Não é? Mais três coisas de Deus no capítulo 2. Juízo de Deus, verso 2, verso 5, Paulo fala do juízo de Deus. Verso 4, da benignidade de Deus, e agora o nome de Deus. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Quando os judeus, que deveriam serem representantes de Deus, serem anunciadores da mensagem de Deus, dos oráculos de Deus, ser luz para os gentios, ser luz para aqueles que estavam nas trevas, não faziam, não praticavam a lei de Deus. Paulo está dizendo que eles estavam blasfemando o nome de Deus. Talvez a gente vai entender a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Deixa eu perguntar, o nome de Deus já não é santo? Por que tem que ser santificado? Porque tem que ser santificado na nossa vida. Né? O livro de Ezequiel, no capítulo 36, verso 20, diz, quando eles foram levados para as nações como cativos, blasfemaram o bom nome de Deus, porque diriam, não era esse o povo de Deus? Por que Deus não os livrou? Então, por causa do pecado deles, eles blasfemaram o nome de Deus, não santificando o nome de Deus. O nome de Deus tem que ser santificado em nós. Toda vez que nós cometemos algo e damos escândalo ao nome de Deus, e por isso Jesus falou, ai daqueles que trazem o escândalo. Temos que tomar cuidado para que o nome de Deus não seja escandalizado em nossas vidas e faça com que as pessoas blasfemem e falem mal de Deus, falem mal da igreja, por causa de muitas pessoas que não vivem de acordo com os oráculos de Deus, com a vontade de Deus, de acordo com a verdade de Deus, e aí vivem de forma que leva o nome de Deus a ser blasfemado. E ele diz, e o nome de Deus para os judeus são blasfemados entre os gentios por causa de vós. Agora Paulo vai falar da circuncisão, não é? Por quê?
a circuncisão é, na verdade, proveitosa. A circuncisão é boa se tu guardares a lei. Mas se tu é transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Uau, que coisa tremenda! O apóstolo Paulo está revelando a verdadeira circuncisão. A verdadeira circuncisão só é válida se a pessoa é um observador da lei e glorifica a lei. Como ninguém consegue observar e guardar a lei, como todas as pessoas acabam transgredindo a lei, então para Paulo aquela circuncisão não valia de nada. Era perda de tempo, era sacrifício de tolos se circuncidar, apesar que a circuncisão foi dada como conserto entre Deus e seu povo, mas se aquela circuncisão a pessoa fazia e estava adulterando, furtando, blasfemando, fazendo com que os gentios blasfemassem o nome de Deus, aquela circuncisão para Paulo dizia que tinha se tornado incircuncisão, porque a circuncisão é na verdade proveniente, proveitosa se tu guardares a lei de Deus. Esse problema da circuncisão e circuncisão, Paulo vai tratar quase que em todas as suas cartas. Não é todas, não é? Filemão, por exemplo, ele não menciona esse problema da circuncisão, mas Gálatas ele menciona, várias cartas, Colossenses Paulo menciona, Romanos menciona o problema da circuncisão, porque alguns judeus achavam que os gentios tinham que se circuncidar para serem salvos. E Paulo vai bater contra esse ponto, principalmente na carta aos Gálatas, dizendo que não é a circuncisão que salva, mas sim a fé em Jesus. E não adianta ser circuncidado se viola a lei. O próprio Paulo diz, porque a circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se tornou em incircuncisão. Aí ele vai falar dos gentios que são incircuncisos. Se, pois, a incircuncisão, quer dizer, os gentios, guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? O que Paulo está falando? Paulo está dizendo que desobediência da lei, não adianta ser circuncidado na carne, se torna incircuncisão. E mesmo aqueles que não têm lei e não são circuncidados, quando eles observam e praticam a lei, aquilo se tornou circuncisão. Então, qual é a verdadeira circuncisão? A verdadeira circuncisão é a obediência à lei, a obediência aos mandamentos de Deus. Não só a circuncisão da carne, mas a circuncisão de ouvido, circuncisão no coração, para fazer a vontade de Deus e obedecer a Deus. É isso que Paulo está falando de obediência e desobediência. E desobediência é a grande causa do pecado, a nossa desobediência aos preceitos, à vontade de Deus, à verdade de Deus, mudando a glória de Deus, que Paulo tudo trata no capítulo 1. Da sua carta. E agora, no 2, ele fala claramente aos judeus. E a incircuncisão, verso 27, que por natureza o é, cumpre a lei. Não te julgará, porventura, a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Ei, Paulo está acertando aqueles que confiavam na circuncisão da carne, mas tinham um coração incircunciso, um ouvido incircunciso para obedecer a palavra de Deus. E Paulo está mostrando que a verdadeira circuncisão é a obediência à vontade de Deus, obediência aos mandamentos de Deus. E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará, né? Paulo está dizendo que os próprios gentios que cumprem a lei, que são incircuncisos, irão julgar os da circuncisão que não cumprem a lei. E a incircuncisão, que por natureza é, cumpre a lei, não te julgará, porventura, a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei. Tinha a letra da lei, tinha a circuncisão, mas se tornava transgressor. O incircunciso, que não tinha letra, mas que praticava a lei,
iria julgar o circunciso. Verso de número 28, porque não é judeu o que é exteriormente. Exteriormente é na circuncisão, nem é circuncisão a que é exteriormente na carne. Não é a circuncisão da carne que torna um homem judeu, mas sim a observância da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, dos preceitos de Deus, a obediência à vontade de Deus. É isso que faz da pessoa um verdadeiro judeu, um verdadeiro circunciso, Paulo está dizendo. Mas é judeu o que é no interior. E circuncisão, a que é de coração e no espírito, e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Nossa, que inversão que Paulo fez aqui com relação aos judeus que têm a lei, que observam a lei, mas que não praticam a lei, que são transgressores da lei. E aqueles incircuncisos, gentios, que não têm a lei, mas que naturalmente praticam a lei, que observam a lei de Deus, que são praticantes no seu coração. E aí Paulo vai mostrar que esse é o verdadeiro circunciso, que a circuncisão verdadeira não é aquela no exterior, na carne, mas é aquela no interior, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Paulo aqui faz um jogo de palavras, um jogo de jogar circuncisão com a lei, com a transgressão, obediência, mostrando obediência natural à lei de Deus, que isso aos olhos de Deus é que vale mais do que apenas dizer, eu sou judeu, se orgulhar de ser judeu e não praticar as obras da lei. Com isso, nós concluímos o capítulo 2, volte para a explicação do capítulo 3, que vai ser mais ou menos a conclusão, que Paulo vai pegar do capítulo 1 dos gentios, dos judeus, e depois vai mostrar a universalidade do pecado, Deus encerrando a todos debaixo do pecado, para usar com todos de misericórdia. Amém? Com isso nós concluímos. Esse capítulo 2 tem duas partes, uma parte que nós cobrimos do verso 1 ao verso 21, 22, e a segunda parte do verso 22 ao 29. Se você está assistindo a segunda parte primeiro, volte e assiste a primeira parte, amém? Até agora nós temos feito tudo duas partes. A introdução tem duas partes, o capítulo 1 tem duas partes, o capítulo 2 também tem duas partes, amém? Então assista a parte A, parte B, parte A, parte B do capítulo 1, parte A, parte B do capítulo 2, parte A, parte B da introdução da carta de Paulo aos Romanos. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a rica consolação do Espírito Santo, que esteve convosco para mais esse programa, trazendo um comentário do Novo Testamento, verso por verso, pastor Eugênio Piacentini. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.